Agricultura BR de volta e o tema por aqui é o Plano Agrícola Pecuário da campanha 2023-2024. Foi lançado há pouco mais de uma semana, você acompanhou ao vivo aqui pelo canal do Boi. E nesta semana, o Agricultura BR tem trazido representantes de instituições financeiras para falar a respeito do plano, dos seus pontos, as linhas que estão sendo disponibilizadas e como que o plano ele atinge os produtores rurais dos mais variados perfis, desde a agricultura familiar até grandes produtores. Nesta semana você já soube das linhas do Banco do Brasil, nesta última terça-feira, e hoje chegou o dia de falarmos do Sicob. E para falar a respeito deste assunto, nós recebemos aqui em nossos estúdios o gerente regional de negócios do Sicob, União Mato Grosso do Sul, Leonan Póvoa Filho, que está aqui conosco. Leonan, obrigado pela sua participação. E o Plano Agrícola Pecuário ele é muito esperado no país pelos produtores rurais. Estamos vindo de uma safra em que os valores negociados com soja, com milho principalmente, são mais baixos, então o produtor ele ressentiu isso. Estamos também no fechamento de ciclo pecuário, que faz com que a arroba seja mais baixa. Então o planejamento do produtor rural ele fica ainda mais relevante. Como que, neste momento, com esse plano safra, Sicob vai atender esse produtor rural, esse tomador de crédito? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer falar com vocês e principalmente trazer o nosso diferencial, né, em relação ao cooperativismo, Sicob, para poder estar atendendo o nosso público, né, dentro do nosso associado aqui, que é dentro do agro. O Plano Safra vem de encontro a isso que você nos trouxe, Fabiano, que é em relação a trazer taxas mais competitivas, né? Recursos subsidiados por parte do governo, onde a gente consegue dar mais condições para o nosso agropecuarista fazer investimento na sua lavoura, na sua pecuária. Dentro desse lançamento do Plano Safra, agora 23-24, que foi feito, nós tivemos uma distribuição por parte do governo ali de 435,8 bilhões de reais a serem investidos na agropecuária. Destes, 71 bilhões,6 está no Pronaf, que é o nosso pequeno produtor, né? Hoje com taxa não só para custeio, mas de investimento de 6%. E o que distingue, né, quando a gente fala, né, do Pronaf, do Pronamp, dos demais, né, é justamente a condição de faturamento, de renda anual que eles têm. Então, o pronafiano hoje, a gente considera, né, dentro da metodologia do governo, é o pequeno produtor. É aquele que produz e que tem faturamento anual de até 500 mil reais. Para esse público, nós temos a distribuição nacional de 71,6 milhões de reais, com taxas de juros para custeios de 6% ao ano, custeio e investimento. Para o Pronamp, que é o médio produtor, é aquele que se enquadra com faturamento, renda anual superior a 500 mil reais ano, até 3 milhões. Aqui tem um grande diferencial, Fabiano, porque até o ano passado, a faixa de corte de faturamento para os pronampianos, que é o médio produtor rural, era até 2,4 milhões de reais, e ele aumentou para 3 milhões de reais. Com isso também, o limite para investimento para esse médio produtor, que era de 430 mil reais, mudou para 600 mil reais. Por que disso? Muito atrelado também à elevação dos insumos, né, para investimento no nosso mercado agropecuário. E aí, acima de 3 milhões, nós temos os demais produtores, que a gente considera o grande produtor, com linhas para investimentos e custeio a partir de 12% ao ano. Leonan, nós temos o Plano Safra lançado pelo governo, vem com um grande volume de recursos, sem dúvida, é o maior plano, a tendência é um plano sempre ser melhor do que o outro, essa é uma questão natural, mas a gente recai no momento no qual as taxas de juros devem ser revisadas a partir do mês de agosto pelo Copom, Comitê de Política Monetária Nacional. Ainda assim, ela é uma taxa muito competitiva se comparar com qualquer outro tipo de linha disponibilizada no mercado. Falando a respeito do médio produtor, que tem ali linhas específicas, eu gostaria que você falasse como que a cooperativa de crédito, como é que o Sicob atua, por exemplo, na aquisição e investimento de maquinário, de tratores
que é algo que tem sido bastante demandado e vai ser visto agora com muito mais precisão por parte do produtor rural, né, por conta dos valores que ele negociou a safra dele, e também as possibilidades que existem dentro dessas linhas, como o FCO. É muito oportuna a sua pergunta, Fabiano. A gente tem planos, por exemplo, para investimento na parte de aquisição de maquinários. Temos o Moder Frota, né? Para o nosso Pronampiano, que é o médio produtor, que foi colocado com taxas a partir de 10,5% ao ano. Pro Demais, que é o grande produtor, com taxas de 12,5% ao ano. Nós temos o Proirriga, né? Foi investido nesse ano no Plano Safra 30% a mais de recurso em relação o ano Plano Safra 22-23, incentivando toda a parte, não só de construção, mas parte elétrica, parte para poder estar fazendo todo o levantamento da parte de irrigação, né? Também com taxas de 10,5% ao ano. Então, para o nosso produtor, né, para o nosso pecuarista, para o nosso agroprodutor aí, nós temos taxas muito competitivas a partir de 10,5% para o nosso médio e grande produtor, para poder estar atendendo nesses investimentos, não só de compra de maquinários, mas também para investimentos também em recuperação de pastagens. Falando de FCO, é um recurso, né, o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, é um fundo que ele atende, né, praticamente nós aqui da região Centro-Oeste, né, estado de Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, onde nós já temos, dentro de Mato Grosso do Sul, mais de 760 milhões já de propostas aprovadas, né? E o recurso que foi direcionado dentro desse ano para Mato Grosso do Sul em relação à FCO é de 2,2 milhões. Então, a gente tem ainda muita oportunidade de estar atendendo o nosso público agro em relação a essa linha, que a gente sabe que é uma linha mais competitiva, que tem taxas de juros mais atrativas e prazos maiores para o nosso cooperado ali, para o nosso produtor estar fazendo o pagamento dessas importâncias. Então, quando a gente fala de FCO, é uma grande oportunidade que a gente tem para poder trabalhar. E falando de Mato Grosso do Sul, hoje, desses 760 milhões que nós já temos aprovados, nós já temos mais de 334 cartas consultas validadas e atendendo 64 dos nossos municípios de Mato Grosso do Sul. Então, isso mostra a força também, né, desse recurso do FCO que vem para alavancar não só o Centro-Oeste, mas Mato Grosso do Sul como um todo. E nós, como Sicoob, temos também essa linha, estamos próximos dos nossos cooperados, levando esse nosso grande diferencial. Leonan, só para confirmar, são 2 bilhões e 200 milhões que tem disponibilizados ao Mato Grosso do Sul. Correto, 2,2 bilhões. O FCO é uma linha de crédito que demanda um projeto, que demanda ele ser apreciado, né, pela unidade, no caso aqui o Sicoob, ele vai ter todo um processo ali para ele ocorrer. E ele é muito concorrido, até porque ele tem uma série de vantagens. Quando você não consegue, o produtor não conseguiu ali ainda atingir a necessidade ou no tempo que ele precisa, quais são as linhas substitutivas que o Sicoob consegue oferecer para esse produtor? Não conseguindo enquadrar o associado nesse tipo de linha, nós temos os próprios... Sim, nós temos hoje a CPRF, que é uma linha que a gente tem, nossa, né, da cooperativa, para a gente poder estar atendendo o nosso associado ali na ponta, na sua necessidade, na sua urgência, na sua emergência, com prazos de pagamentos de até 5 anos e taxas muito competitivas. A gente fala de taxas aí falando em pós, né, taxa pós de 4,5% mais CDI, né, limitado aí a capacidade de pagamento do nosso associado. Então, isso também dá uma margem maior para o nosso cooperado fazer o seu planejamento financeiro e a sua consultoria dentro da sua propriedade. Muito bem. E dentro desse cenário todo, o telespectador aqui do canal do Boi, do Agricultura BR, já ouviu, a gente falou bastante de taxa de juros, os números, e tem um número que tem feito com que o produtor tenha uma atenção ainda maior. Esse Plano Safra, ele trouxe uma contemplação muito interessante, inédita, em relação a práticas sustentáveis, de trazer um desconto de 0,5 ponto percentual. Os produtores têm mandado várias mensagens do meio por cento, né? Meio por cento, é 0,5 ponto percentual de desconto em taxa de juros e é cumulativo. E claro que qualquer desconto em taxa de juros é algo muito importante. Como é que o Sicoob vai atuar nessa situação, já que podemos pensar o seguinte: integração lavoura-pecuária é uma prática sustentável, recuperar a pastagem é uma prática sustentável também, e por aí vai.
São dois requisitos dentro do plano safra que foi feito para poder ser beneficiado por esses 0,5 pontos percentuais aí de benefício, podendo chegar a 1 ponto percentual. O primeiro dele é o nosso cooperado, né, o nosso produtor possuir o CAR. Né? Ele tendo o CAR aprovado, ele já é elegível a receber esse 0,5 ponto percentual de abatimento na sua taxa de juros. E os outros 0,5% é ele conseguir comprovar que ele tenha dentro da sua propriedade rural ali investimentos sustentáveis dentro da sua produção, com bioinsumos, rebanho bovino rastreado, de forma que ele conseguindo comprovar isso, ele também tem oportunidade. Então ele pode ser cumulativo, né? 0,5 ponto percentual por ter o CAR já registrado, analisado e aprovado, e também a comprovação de mais 0,5 ponto percentual em relação à sustentabilidade, comprovação que ele tem na sua propriedade rural. Então ele pode chegar a 1 ponto. É até importante estar trazendo isso, porque agora o antigo produto, o ABC, ele foi extinto agora, né, nesse novo plano safra, e ele foi remodelado pelo nome do programa agora Renovagro. Com o Renovagro, nós temos agora aproximadamente 7 bilhões a serem investidos nessa linha, praticamente para produções sustentáveis, do qual a taxa de juros é a menor de todas, de 7%. E ela contempla o quê? Reforma de pastagens, a parte ali de APPs, né, para recuperar as áreas de preservação permanentes ali que foram degradadas, para investimento também. Então, o Renovagro vem como um impulso também para ajudar o nosso agropecuarista ali na ponta a estar fomentando os seus negócios. Já dá para falar de demanda sobre o Renovagro? Porque aqui a gente costuma falar o seguinte, que o produtor brasileiro, ele age de uma maneira muito sustentável. Se pegar essa definição como ela é, o ponto de vista é econômico. É muito simples. Se economicamente não for viável, ninguém vai fazer, ninguém vai trabalhar. Né? Se trabalha para se ter rentabilidade. O segundo é o social, como é que atinge as pessoas. E o terceiro, o ambiental. Então nós temos N práticas em propriedades rurais, são raríssimas as propriedades que não têm prática sustentável sendo utilizada. Como é que está essa demanda já sobre esse Renovagro, Nanan? Ela está sendo bem requisitada já por parte da nossa cooperativa. Nós temos recebendo bastante demandas dos nossos associados, os cooperados, em relação, até porque boa parte deles possui a necessidade de estar fazendo uma reconstrução de sua pastagem, né? A recuperação da sua pastagem. Então, nós tínhamos antes linhas para esse tipo de fomento de recuperação de pastagens, por exemplo, que é na sua grande maioria, com taxas maiores. Quando a gente fala agora de 7% para recuperação de pastagem, isso de fato brilha os olhos, né, do nosso agroprodutor, ainda tendo essa possibilidade de ter a redução de 1 ponto percentual ali na redução da sua taxa de juros, caso ele venha enquadrar naqueles 2 pontos que foram abordados, que é ter o CAR aprovado e analisado e a comprovação de ter dentro da sua propriedade produção sustentável.